Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Enfrentando a Dislexia. O meu nome é Caroline Bellelli e eu sou do Enfrentando a Dislexia e eu preparo pais em 4 semanas para ajudarem o seu filho com dislexia a ser um aluno vencedor na escola. Eu sou disléxica e tenho um filho disléxico. Eu sou brasileira de São Paulo, mas moro na Itália há 18 anos e desenvolvi um passo a passo para enfrentar a dislexia, que ajudará muitas crianças, jovens, adultos que têm dislexia e muitas vezes nem sabem. Aqui no canal e nas minhas redes sociais, você sempre terá dicas, novidades e muito aprendizado sobre o assunto. Hoje vamos conversar sobre gostaria que o meu filho memorizasse a tabuada com mais rapidez. Mas quem nunca teve problema de tabuada, não é mesmo? Vamos falar a verdade. Você passou apuros na frente da professora fazendo a chamada oral de tabuada, não passou? Toda criança em idade escolar passa por grande aflição na hora de estudar a tabuada. A gente sabe que a tabuada precisa ser memorizada com prazer. Caso contrário, não terá registro na memória de longo prazo. E como fazer isso, né? Como ter benefícios? Então, agora neste momento, você pegue papel e caneta que eu vou te mostrar como ter exemplos para que você tenha esse prazer, para que você transmita esse prazer para o seu filho, para aprender a tabuada. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma pequena história. Há muito tempo atrás, no início dos anos 90, final dos anos 80, eu tinha mais ou menos os meus 12 para 13 anos e já era grandinha, né? Então, estava terminando ali a 8ª série e eu tinha que falar a tabuada, né? Eu tinha que fazer problemas, eu tinha que resolver expressões numéricas, eu tinha que usar e fazer aquilo na escola que eu sabia fazer. Como minha mãe me mudou várias vezes de escola, porque justamente a minha aprendizagem era muito difícil, eu não conseguia aprender como todas as crianças da minha classe, eu não conseguia ler direito, eu não conseguia entender os problemas de matemática, e a gente não conhecia a dislexia. Então o que a minha mãe fazia? Ela me mudava de escola e até achar uma professora que fosse sensível, que percebesse essa minha dificuldade e me ajudasse com uma linguagem mais cordial ou uma técnica de ensino melhor. E nós encontramos várias professoras no caminho que nos ajudaram, como também encontramos várias professoras no caminho que me deixaram realmente com traumas que eu não irei mais esquecer. Mas esses traumas não me impediram de hoje ser quem eu sou. E vocês vão entender o porquê. Porque quando a professora pega o caderno de um aluno, né? Ela pega o caderno, ela lê. Esse aluno tá na 5ª série. Ele tá começando a escrever bem, né? Ainda não tá perfeito, mas tá começando. E ela rasga esse caderno e joga no lixo. Isso quer dizer que o seu bem maior, o que você tinha de mais precioso, ele foi jogado no lixo. Que é aquilo que você sabia fazer, que era todo o seu conhecimento naquela matéria, naquela aula com aquela professora. Tudo isso vai para o lixo. Então, quer dizer, ela não falou, mas indiretamente ela falou, olha, você é um 0 à esquerda. Porque se o seu caderno está assim, imagina a sua vida. O caderno é a nossa vida. Quando você está na escola, o que você tem mais de importante é o seu caderno, né? Além da mochila, além do estojo, além das coisas, mas o que você demonstra que você sabe fazer é no caderno. Então, essa professora fez isso comigo. Eu lembro até hoje o nome dela, a professora Sandra. Ela jogou tudo no lixo e ela era bem doidona, assim, bem hippie, sabe? E não se importou com que eu fosse pensar os meus sentimentos. E minha mãe ficou furiosa, eu lembro que a minha mãe ficou muito brava por causa disso. E o nosso caderno é o nosso documento, né, de entrada na escola, para a próxima professora que for
ser colocada no lugar de outra, é o nosso currículo. Então, se para ela estava horrível a minha identidade, o meu currículo, eu também estava horrível. Quando eu cresci e percebi que o problema não era eu, mas era a professora, quando eu cresci e descobri que eu era disléxica, que provavelmente a minha caligrafia não era perfeita como ela queria que fosse, vou até mostrar para vocês a de hoje, já adulta, né, é diferente. Mas a minha caligrafia é uma espécie de uma coisa redonda, muito grande, e não era perfeita como ela queria, então foi jogada no lixo. E aí eu abro assim um parêntese e te pergunto, se o seu filho não consegue memorizar a tabuada, e ele escreve num papel todas as tabuadas e você faz ele repetir, escrevendo, porque as pessoas dizem que escrever memoriza mais do que ficar falando. E você vê aquela garrancho, aquela coisa feia, que você pega e você faz. O que você acha que está fazendo com o seu filho naquele momento? Você que é a mãe, hein? Você não é a professora. Porque eu tive depois que correr pro colo da minha mãe, né? Para os braços da minha mãe. E eu tive o conforto da minha mãe. Só que quem está fazendo isso agora é você, mãe. É você, pai. Então, quando você pega a tabuada do seu filho, que tá aquele garrancho, que ele não conseguiu terminar, e amassa e joga fora, o que você está querendo dizer com isso? Então, quando você faz essa ação, significa que você está dizendo para o seu filho que ele é um zero à esquerda, que ele não vai nunca memorizar a tabuada, que ele não é capaz de escrever bem. E ele não vai ter para quem correr, ele não vai ter para onde correr, ele não vai ter o consolo que eu tive da minha mãe, porque você é a mãe. Então, se você está fazendo isso, para. De hoje em diante, o seu filho, se ele está escrevendo mal, é porque provavelmente ele tem uma dificuldade motora na mão. Então, eu vou te ensinar hoje. Hoje não, num próximo vídeo. Então, eu vou te ensinar num próximo vídeo como ajudar o seu filho em casa com exercícios para que ele possa escrever bem, ok? Num outro vídeo também, que pode ser na próxima semana ou na outra semana, eu posso te ensinar também a como você colocar em ordem esse exercício para que ele escreva bem no caderno. Mas pare de jogar fora as coisas que o seu filho faz, os desenhos, compre uma caixa, ou se não, pega uma caixa de papelão e vá colocando tudo dentro. Ele faz desenho, ele faz artes, ele faz a lição de casa extra, ele faz o que tiver. Fala, filho, que lindo, nossa, maravilhoso, tá horrível, mas para ele tá lindo. Então você fala, ai, que lindo, amor, e dá um beijo. Vamos guardar, guarda. Se o seu filho de 13 anos fez uma cartinha para você, guarde essa cartinha. Compre, coloque numa caixa de papelão ou compre uma caixa bonita, como você quiser, como você puder. E nem todos podem comprar tudo. Então, guarde, conserve tudo. E quando ele for grande, tiver os seus 20, 25 anos, quando ele tiver 30 anos, tiver o filhinho dele, você vai poder tirar essa caixa e falar, olha, seu pai, quando era pequenininho, ele também tinha dificuldade, né? Ou ele tinha dificuldade. Olha aqui, olha os papéis, olha as cartinhas. É tão gostoso, né? Trazer lá do passado as coisas que os seus filhos fizeram ou que a sua avó fez, que ela escreveu para sua bisavó. Então, são momentos importantes que temos que cultivar com as nossas crianças, ou disléxicas, ou descalcúlicas, ou disgráficas. Não importa qual é o transtorno de aprendizagem que o seu filho tem. O importante é que você valorize tudo aquilo que ele tem feito. Depois desse episódio que aconteceu comigo, eu via que meu filho escrevia bem mal. Não só ele, como o outro também escreve bem mal. Mas eu nunca arranquei folha de nada, eu nunca joguei no lixo nada. Porque eu sei a dor que é, eu sei o quão triste a criança fica. Então não faça isso. Então o que você vai fazer? Eu vou te ensinar nesse vídeo como você vai resolver esse problema
da memorização da tabuada. Ele não vai ficar 50 horas escrevendo numa folha de papel a tabuada para ele memorizar. Fica aqui comigo nesse vídeo que você vai ver até o final como é que ele vai memorizar e como é que você vai ajudar ele a fazer isso em casa, sem precisar de médico, sem precisar de professora, sem precisar de boa vontade de profissionais da área. Você em casa, você vai começar a não depender mais de ninguém, você em casa vai começar a ajudar o seu filho a partir de hoje, ok? Tem alguns disléxicos que têm problemas com a matemática, assim como com a linguagem escrita. Eles podem apresentar uma incapacidade de compreensão dos números e das operações. Essa incapacidade chama-se discalculia e está intimamente ligada com a dislexia. No entanto, não é uma regra que quem possui dislexia terá também discalculia. A discalculia, para explicar em uma linguagem mais de mãe para mãe, é um exemplo. Tem um problema de matemática, né? E você tem que resolver aquele problema de matemática. Só que a criança não consegue, o jovem não consegue resolver aquele problema. Por quê? Porque ele não consegue nem ler o problema. O que está ali escrito, ele não está entendendo. Ele não consegue decodificar aquelas palavras que estão escritas ali. Ele está vendo, ele não é cego, ele está vendo o problema. Ele está lendo, né? Joãozinho pegou 50 maçãs do Fernandinho, ele está lendo. Só que ele não consegue interpretar. Então tem vários tipos, vários graus de dislexia que influencia também na leitura do problema. E que acaba sendo uma descalculia, porque ele não vai conseguir somar, ele não vai conseguir fazer a expressão, ele não vai conseguir fazer as operações de multiplicação, ok? Então, como nós já conversamos sobre esse assunto em outras lives, eu irei sempre retomá-lo, pois é muito importante para o disléxico que o aprendizado ocorra de forma prazerosa para ele, pois só assim o reconhecimento ficará registrado na sua memória. É claro que o aprendizado deve acontecer de forma prazerosa para todas as pessoas, mas para o disléxico é fundamental, é fator dominante. Tudo que acontece com pressão para o disléxico só causará estresse e desgaste de energia, e não terá registro positivo algum, só registro negativo. E isso é péssimo para a vida de qualquer pessoa. Eu e o meu filho temos dislexia. Aliás, eu descobri que sou disléxica porque precisei procurar uma especialista para ele e porque apresentava muita dificuldade na escola, e a professora pediu que isso fosse investigado mais a fundo. Uma professora atenta, né? Você tá vendo que tem professoras atentas no mundo em geral, quero falar do mundo, não só no Brasil. Existem professoras atentas. Se você não sabe, agora em abril, todos os professores da cidade de Nova York foram atualizados. Eles fizeram um curso para capacitação com crianças com dificuldade de aprendizagem. Então imagine uma cidade grande como Nova York, todos os professores hoje são preparados. E no mês de abril eles irão fazer uma convenção com todos os professores, com todas as pessoas que participam desse movimento sobre a dislexia. Inclusive, se você quiser mais informações, você pode ir no www.madeinbydyslexia.org e ali você verá o dia, como faz para participar. Se você quer mais informações, tem cursos, inclusive, para professores. Vai estar tudo em inglês, mas é até um a mais, né? Para que você, professora, se capacite também no inglês. E é muito interessante, vai lá dar uma olhada. Porque estava dizendo que apresentava muita dificuldade na escola, e a professora pediu, né, para que a gente investigasse mais a fundo, eu e meu marido. E eu tenho memórias negativas da época da escola, como eu contei para vocês no início, porque me forçava muito e sempre estava além do desenvolvimento da sala. Só que naquela época, os conhecimentos sobre a dislexia eram raros, e eu nem achava, imagina, eu me achava uma incapaz. Não sabia que era disléxica. Me sentia frustrada quando não conseguia realizar algo. Minha mãe sempre me incentivou, e mesmo sem saber da minha dislexia, e isso foi fundamental
na minha vida, né? Para que eu pudesse hoje ser a pessoa que eu sou. Mesmo sem conhecer nada sobre o assunto, ela sempre me incentivava e não me deixava desistir. E em partes, é por isso que hoje eu estou aqui, ajudando você a ajudarem os filhos de vocês. Procurem conhecer a fundo a dislexia. Me siga aqui no canal, sempre trarei para vocês assuntos relevantes com relação ao tema da dislexia. Observe diariamente as atitudes e comportamentos do seu filho. Vá até a escola, converse com a professora, procure ajuda com um psicólogo, um psicopedagogo, um fonoaudiólogo. É muito importante esse acompanhamento multidisciplinar. Estude sobre a dislexia, entenda as dificuldades e as habilidades do seu filho. Você não nasceu com um manual na mão. Esses dias eu estava fazendo uma live e falei, nossa, eu tenho trigêmeos. Falei, alguém podia ter me dado um manual, né? Como lidar com trigêmeos. Primeira gravidez de trigêmeos. Como viver com trigêmeos. Como educar os trigêmeos. Então aqui ninguém vai te dar um manual. Como ser mãe de uma criança disléxica. Como ser uma mãe disléxica de uma criança disléxica. Não existe esse manual. Mas existem cursos que você pode fazer, que você pode se atualizar, que você pode buscar na internet. E você pode fazer com o seu tempo, no seu momento, nas suas horas de descanso, na hora que você está dirigindo, na hora que você está cozinhando. Entenda as dificuldades e as habilidades do seu filho. Procure todos os dias elogiar suas conquistas, encorajá-lo e realizar algo. Mostre que você está sempre presente para ajudá-lo. Mostre que ele não está sozinho. Então, como vamos entender a tabuada e como ela funciona? A tabuada da multiplicação, que é mais trabalhada na escola, precisamos ser entendida como a soma de números iguais e, ao final, ela apresenta o resultado ou produto, como chamamos o resultado na multiplicação. Aí você para e olha assim para mim e fala, nossa, Carol, você entendeu alguma coisa que você falou? Não. Não entendi, mas vamos lá. Eu vou explicar para você do olhar do professor, como ele explica na sala de aula, e olhar do disléxico, ok? Ao olhar para a tabuada, precisamos ajudar o nosso filho a ler o que ela quer dizer. Então, vamos ver a tabuada do 2. Se a criança entender que esta tabuada, o número artista, é o 2, e ele se repetirá o número de vezes que lhe é solicitado. Então, vou fazer um exemplo aqui. 1 vezes 2, que é igual a 2. Nós temos uma vezes o número 2, que é 2. 2 vezes 2, que é igual a 4. Nós temos 2 vezes o número 2. Ou seja, 2 vezes, que é igual a 2. Mais 2, 4. Então, 3 vezes o 2, né? Nós temos 3 vezes o número 2. Então, 3 vezes o número 2 é igual a 2, mais 2, mais 2 é igual a 6. Essa explicação é a explicação que você ouve na sala de aula, né? Que a professora explica, para resumir, para explicar bem para uma criança. Imagina uma classe de 25 crianças e a professora explicando isso ali na terceiro ano, né? Segundo, terceiro ano. Então, você explica essa explicação para a classe toda, mas vai ter 1 ou 2 ali que vão ficar assim, meio que boiando, não vão entender. Porque esse método, um disléxico, um descalcúlico não vai entender. Né? Quando você trabalha com sequência, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, deu a sequência, muitos disléxicos, muitos descalcúlicos têm problemas com sequência, eles não conseguem entender. Aí você fala, mas como? É a dislexia, é a dificuldade de aprendizagem. Então a gente vai aprender hoje um outro método para que você consiga explicar a tabuada para o seu filho em casa ou para o seu aluno na classe de uma maneira que toda a classe entenda, não só aquela criança. A gente vai fazer um trabalho inclusivo para que aquela criança com dificuldade entenda e também todas irão entender. Normalmente, o professor, ele fala assim, entendendo que cada tabuada terá um número artista,
que é o número correspondente que se repete, a criança conseguirá memorizar a tabuada ou realizar as sucessivas somas para encontrar o resultado. E até aqui, né, quem não tem dislexia entendeu tudo e tá tudo ok. Outra forma de memorizar é a tabuada cartesiana, que é apresentada em uma tabela e que pode ser afixada num lugar onde o seu filho estuda. Uma outra coisa também, essa tabela pode ser afixada na mesa da criança, na classe, na escola. Ou uma outra coisa também que pode acontecer, para não ter problema de, porque ele tem na mesa e eu não tenho, é colocar um belo pôster, uma tabuada de pôster, na sala de aula. Por quê? Assim a criança com dificuldade vai olhar, vai ver o resultado. Mas Carol, a criança tem que usar a cabeça, tem que usar o raciocínio para fazer o cálculo. Mas quem tem descalculia não consegue fazer esse cálculo, né? Você não sabia? Por que existem os instrumentos compensatórios, como a calculadora? Porque assim ele vai fazer o que ele sabe fazer e o que ele tem dúvida, o que ele não consegue, tá? Vai além daquilo que ele pode realizar, ele vai usar a calculadora, ele vai usar a tabuada de pôster, ele vai usar a tabela, né, cartesiana que está na mesa dele, se for possível. Normalmente, os cadernos aqui na Itália, a última folha é a tabuada. Legal, né? Porque assim a criança tem dúvida, já vai lá. Para todo mundo é igual. O mesmo caderno para todo mundo. Então, esses instrumentos vão ajudar, vão fazer com que a criança consiga se desenvolver como todo mundo, como toda a classe, como os 25 alunos daquela classe. E a professora vai ver uma melhora positiva. Então, essas são algumas das ferramentas que você pode usar na sala de aula, você pode usar em casa. Uma outra coisa que acontece também é contar com os dedos, né? Quanta criança tem vergonha de contar com os dedos? Eu lembro que eu contava assim, eu colocava as mãos na perna e aí apertava o dedo na 1, 2, 3, 4, na perna, para fazer a conta, quando era a minha vez, né, de fazer a tabuada. Eu tava sentada, a professora, vamos lá, 5 vezes 5, eu contando. E depois falava 25. Então, assim, você dá o tempo para que o seu filho responda a tabuada quando você perguntar para ele. Você dá tempo para ele fazer o cálculo na cabeça, para ele fazer o cálculo nas mãos, para ele fazer o cálculo na calculadora, para ele fazer o cálculo no papel. Se ele é uma criança visual, ele quer desenhar, ele vai lá desenhar 5 carrinhos. Ele vai lá desenhar 5... Eu lembro que eu fazia 5 pauzinhos, 5 bonequinhas, 5 coraçõezinhos para fazer o cálculo. Então, você tem vários instrumentos, várias técnicas que você pode usar para que a criança se saia bem com a tabuada, tanto na escola como em casa. E não impeça o seu filho ou o seu aluno de contar nas mãos, de usar a calculadora, de usar a tabela cartesiana, porque ele vai ser prejudicado por isso e você vai ser responsável. Hoje, com a nova lei do ano passado, de outubro do ano passado, todas as crianças com dificuldade de aprendizagem têm direito a instrumentos compensatórios, têm direito a serem, além de serem, terem um acompanhamento, elas terão também direito a ter os seus materiais atualizados. E a atualização é essa, é colocar em prática aquilo que as psicopedagogas, as fonos, as psicólogas estão trazendo hoje no mercado profissional da educação, que é esses métodos diferentes de ensino, e vão ajudar, vão beneficiar a classe toda, ok? Eu queria falar um pouquinho sobre a tabela cartesiana, que na Itália a gente chama de tabela pitagórica. E essa tabela é muito interessante, porque eu vou colocar aqui na tela para vocês agora. A tabela pitagórica, ela compreende não somente, né, a parte da multiplicação, mas também a parte da adição. E isso ajuda a criança a entender o formato, né, como ela é feita, essa parte horizontal
que tem a tabuada, começando lá atrás, né, do 9 para frente, 10 e 9, ela ajuda a criança a compreender e ter técnicas. Então, a técnica que eu tinha quando era pequena era do 9, né, que ia do 1 ao 9 e do 8 ao 1. Então, aí eu conseguia fazer a tabuada do 9. Então, é muito interessante, porque aqui tem a tabuada do 8, como a do 9 também tem a sua escala, que é do 8, 6, 4, 2, 0, depois faz 8, 6, 4, 2, 0 de novo e 8, 6. E aí do outro lado faz 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É uma sequência. E assim, para criança que tem dificuldade, né, que é descalcúlica, essa sequência, esse tipo de sequência é mais fácil para que ela memorize do que você ficar memorizando 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. É mais fácil assim do que... Claro que cada disléxico vai ter o seu jeito de estudar, a sua técnica, né? Vai se achar melhor, ou pode ser que se ache melhor escrevendo. Cada um vai ter o seu tipo de estudo, né? Como estudar. Mas, para mim, quando eu era pequena, a melhor técnica era essa. E aí, o que eu fazia? Eu pegava essa tabela, a tabela aqui, ó. Vamos colocar aqui na tela de novo. Eu pegava essa tabela e com ela eu conseguia fazer tanto a parte de multiplicação, com os problemas, adição, e me saía bem. Eu gostava muito de matemática. Eu gosto ainda, na verdade. Ok? Tem até um aplicativo. Aqui vocês vão estar vendo em italiano, mas ela tem em português também. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ó. Chama Tabuada. E aí a criança, o jovem, adolescente, escolhe o jogo, né? Como quer jogar. Coloca aqui, vai colocando, ó. Esse é o aplicativo. Eu vou escrever aqui embaixo para vocês o nome desse aplicativo. Ele ajuda muito a usar a tabuada. E a coisa mais interessante é que ele coloca os números de cabeça para baixo. Ele põe os números normais e depois gira o número de cabeça para baixo. Então você tem a possibilidade de fazer também os números com a cabeça para baixo. Tudo aquilo que é diferente, que é uma alternativa, é interessante também para a cabeça, para o cérebro do disléxico. Tá bom? Ele começa assim, ó, o joguinho. É uma alternativa aí, tá? Se seu filho quiser um jogo, alguma coisa no seu telefone, em vez de deixar ele vendo um desenho, né? No momento de fazer a lição, você coloca um jogo para ele, ok? Então, nós falamos a forma de memorizar, usar a tabela cartesiana, usar os aplicativos, deixar ele usar a calculadora, um pôster grande da tabuada na sala de aula ou no seu quarto, onde ele estuda. E se você quiser realizar a sua tabuada, né, cartesiana, é necessário desenhar um quadro grande, né, um quadrado, tendo 11 linhas e 11 colunas. No primeiro quadrado, coloque um X e ordenadamente escreva de 1 a 10 em cada quadrado, repetindo o mesmo em cada coluna. E se você quiser o PDF da tabuada cartesiana, comente aqui nos comentários, eu quero, e eu entro em contato com você e te envio aqui, tá bom? Assim você vai ter um apoio aí para ensinar para o seu filho, até para repetir, né? Como se fosse um jogo mesmo. Coloca uma cartolina e faz esse esquema aí da tabuada cartesiana. Se você quiser, a gente pode disponibilizar para você. Escreve aqui nos comentários, eu quero. E outra forma de memorizar com prazer a tabuada é através dos jogos, né? Como eu tinha falado antes, como o jogo da memória das tabuadas, o dominó de tabuadas e outros. A dislexia, como eu já falei aqui antes, não é uma doença. A criança disléxica aprende de forma diferente. E esse é o meu trabalho, é te ajudar a descobrir as diferentes formas que existem para o seu filho disléxico aprender. Tudo na vida é questão de treino. Acompanhe o seu filho, dê-lhe toda a atenção e cuidados necessários. Eu gostaria de dizer também que aqui na Itália eles usam um livro
maravilhoso. É um livro com todas as regras básicas de matemática, que vai do primeiro ano até o sexto ano. Então é um livro assim que ele resume tudo sobre a matemática. Aqui, ó. Ele chama Astuccio, que seria estojo das regras de matemática. Esse livro seria maravilhoso para você ter em casa e poder estudar com seu filho. Chegou um momento que o meu filho, ele estudava sozinho. Ele já estava quase na sexto ano. Agora ele já está no oitavo ano. Ano que vem ele já vai para... Na minha época se dizia colegial, né? Agora é o ensino fundamental. Não lembro como fala no Brasil. Mas o ano que vem ele já vai para o primeiro colegial. Então, esse, além de ser maravilhoso, ele vem a capinha dele, é a tabuada, ó. É a tabuada toda, tá? Aí, além de ter a tabuada aqui tem a tabela cartesiana. Aí, depois disso, é esse tipo assim, espiral, né? Que é maravilhoso. Além disso, no índice vem tudo que tá escrito. E aí começa, ó. O que é interessante para criança disléxica é ter a figura, a criança explicando, né, da idade dele, explicar o que é o tema, o que a gente vai ver hoje na sala de aula e o modo de ler os números. Então, os números têm vários modos de serem lidos, né? Não somente assim, 1, 2, 3, 4, 5. Mas ele pode subir uma escada também, porque ele vai do 1, vai chegar até o 10. Ele não vai ser o campeão, chegar até o 10, ele vai começar. 1, 2, 3, 4, 5. E esse livro faz isso, ó. Então, você tem a oportunidade de aprender, né? De vários modos. O professor é tão simples, o professor pode adaptar esse ensino em vez de ser 1, 2, 3, em um degrau, vamos subir outro degrau, 2 degraus. Mas o legal é que o modo de ensino, ele é diversificado. Então, ele acaba abrangendo e pegando todas as crianças, aquelas com dificuldade e aquelas que não têm dificuldade, ok? Esse é o ponto central, né, do discurso que todos falam, né, que a Sociedade Brasileira de Dislexia fala, é a inclusão, né? Pegar ali e incluir todo mundo no pacote e ensinar, dar uma diversificada no ensino. Aqui também a gente falou sobre o dominó, né? Aqui, olha, o método de ensino colorido, ó, colorido com dominó. Olha que interessante. Que você pode fazer em casa também. Você pode comprar cartolina colorida, cortar as rodinhas, comprar uma cartolina branca e fazer uns dominós grandões assim e brincar com ele. Quanto é 2 mais 2? Ah, vamos fazer... O seu filho tá na nona série, vamos fazer essa expressão aqui, que tem parênteses, conchetes, aquela coisa toda, complicadíssima. Como é que você vai começar primeiro? Ah, vou começar do parênteses, ok. Então vamos fazer só o parênteses. Pega lá o dominó colorido que você usava quando era pequeno. Vamos lá, colocar os números aqui. Eu tenho certeza que ele nunca mais vai esquecer dessa sua ajuda. E assim por diante, gente. É muito fácil você ajudar a criança, olha, fazendo coisas diversificadas, usando a mãozinha, ó. Faz, ó, 0 mais 10. Quanto é 0 mais 10? Põe a mãozinha fechada assim, ó. Tem 10 dedinhos, mas a mãozinha tá fechada, 0. Ó, 0, 0. Ó, aqui fala, dedos levantados 0, dedos dobrados 10. Interessante, né? Então, são simples coisas que vocês podem usar no dia a dia, que a criança vai memorizar os números, ele vai memorizar a tabuada, mas de um modo divertido, como nós falamos aqui, de um modo que ele nunca mais vai esquecer. Essa é a dificuldade de aprendizagem, é aprender em um modo diferente, que tá tudo bem, tá? Tudo tranquilo se você aprender de um modo diferente, não é um problema você contar com os dedos. Tá bom? Eu espero que muitas professoras, muitas diretoras de escola vejam esse vídeo para que possam abrir a mente, possam entender como é a mente de uma criança com dificuldade de aprendizagem. Se você é uma mãe
que tem um filho com dificuldade de aprendizagem, mande este vídeo para a escola, para sua escola, mande este vídeo para sua professora, converse com o conselho de classe, fale, olha, existem outros métodos hoje em dia com a lei que foi aprovada o ano passado, dia 31 de outubro, muitas crianças podem ter o currículo adaptado, e não só por causa da lei, eu falo pela lei porque eu conheço muitas escolas que não aceitam ainda essa adaptação, então você tem que citar a lei, mas se a escola for aberta e você vê que a inclusão é para todos, porque tem a lei também da inclusão para todos, você já manda esse vídeo, fale, olha, tem esse vídeo aqui, dá uma olhada, mostra para os professores, porque existem vários métodos e vários modos que a criança pode aprender, não existe só um método. Vou até falar mais um para que você veja, tá? Um modo fácil e replicável, que você pode replicar na sala de aula ou em casa com as crianças, é o bico do Ludovico. Lembra do bico do Ludovico? Eu lembro que eu nunca conseguia acertar o bico do Ludovico, nunca. A professora falava, coloca o 7, faz um tracinho no 7, e o outro é um 4 para você, mas eu não conseguia. E aí, estudando com meu filho, né, que também é disléxico, chegou nessa parte, eu falei, depois de 40 anos eu entendi o bico do Ludovico. Aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui fala, né, números maiores, em italiano é minore e maggiore, menor e maior. Esse aqui é uguale, que é igual. Então, aqui a gente vai ver, ó, o menino vence o prêmio e porque 4 é maior que de 1. 4 é maior de 1. 4 é maior do que 1, né, português. Então, ele põe 4 quadradinhos e um quadradinho dentro do bico do Ludovico aqui, ó, tá bom? Para a criança entender que essa parte é maior, então tem 4 quadradinhos, aqui tem um. Um outro exemplo, o menino perdeu o segundo lance. Ele perdeu 3, porque 3 é menor do que 6. Aí você põe aqui, ó, o espaço grande, você põe o 6. E aqui no pequenininho você põe o 3, ó, dá pra ver? Eu não sei se dá pra ver porque eu não tô atrás da câmera, né? Mas... E aqui igual, olha, dentro do igual você coloca também os quadradinhos. É uma forma diferente de ensinar, né? Não é a forma clássica que todo mundo aprende igual todo mundo. É uma forma diferente. Tem um pouquinho de cor, não tem nem muita cor, é só vermelho e preto. Mas dentro tem os quadradinhos. E isso faz toda a diferença para a criança entender o que quer dizer, né? O maior, o menor e o igual. Então, a criatividade, ela tem que ser cultivada, porque o seu filho tem muita criatividade. Ele vai querer estudar de um modo diferente. Você vai ver coisas diferentes e aceite, porque tá tudo bem, porque é o modo que ele vai achar, né? Ele vai ter também os seus instrumentos que vai compensar aí essa dificuldade, essa dislexia. Como eu já tenho hoje, como meu filho tem também, e é interessante poder compartilhar aqui com vocês. Então, acompanhe seu filho, dê toda a atenção, dê todo o cuidado necessário. Eu queria falar para vocês que no próximo vídeo iremos falar sobre meu filho não consegue entender o que lê, o que fazer. Então não perca, se você é novo aqui no canal, aproveite e já comece a me seguir. Eu também estou lá no Facebook, no Instagram e no TikTok. Não se esqueça de deixar o seu like, deixe nos comentários o que você achou deste vídeo de hoje e se tem algum assunto sobre a aprendizagem, né, a dificuldade de aprendizagem ou a dislexia que você gostaria de ouvir aqui no canal, deixe aqui nos comentários. Foi um prazer conversar com vocês, foi um prazer compartilhar a minha dificuldade, a dificuldade do meu filho, o que temos aprendido e aquela bagagem, né, de mãe disléxica que hoje nós temos. Foi um prazer conversar com você e até o próximo vídeo. Um abraço.